Olá, povo de Deus, Shalom Adonai. Mais uma vez eu venho aqui para falar a respeito da miscigenação. A monstruosa miscigenação que houve nos países que compõem hoje a América do Sul, Central e do Norte. E ilhas, e até mesmo em território africano, e por que não dizer em territórios europeus, principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda, Bélgica também, a Rússia também. Então, eu venho aqui para mais uma vez falar a respeito deste assunto. E venho também apresentar um livro. Eu quero falar hoje da cidade de São Paulo. Quando o período canavieiro, aonde o Nordeste, o Norte, plantavam a cana para transformá-la em açúcar e derivados, como a cachaça, que eles levavam para a África para trocar por escravos, para trazê-los para a América. Nesse período, a parte do Norte e Nordeste, se plantava cana para esse objetivo, para o açúcar e também para produzir o álcool. Eu venho aqui para falar para você que quando termina esse período e começa as grandes plantações de café, os cafezais, principalmente no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e também beirando o Rio Paraíba, quando esse período se inicia e não é mais interessante os escravos lá no Nordeste, porque um escravo, ele começou a ficar caríssimo, porque a Inglaterra combateu ferozmente o contrabando de escravos lá da África para as Américas. Então o Nordeste começou a vender os seus escravos para o Sudeste e para o Sul. E eu quero apresentar para vocês um livro que vai explicar para vocês tudo isso que eu estou falando. Esse livro, ele é maravilhoso. E como o outro livro que eu incentivei os meus irmãos a ler, eu quero apresentar também, incentivá-los a ler este livro. Rumos da História. Rumos da História. Esse livro, o autor, é volume único, ensino médio. O autor é Antônio Paulo Rezende e Maria Tereza Didier. O Antônio Paulo Rezende, ele é mestre em História pela Unicamp, doutor em História pela USP e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Shalom aos hebreus pernambucanos, porque na realidade toda Pernambuco, Recife e Olinda é judeu. E também Maria Tereza Didier, ela é mestre em História pela PUC de São Paulo, doutora em Literatura Brasileira pela USP, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Glórias ao Eterno, que Deus
abençoe Pernambuco, porque foi dali e de todo o Nordeste e Norte que vieram os miscigenados para São Paulo. E esse livro, ele fala na página 238 que lá em São Paulo a maioria da população era de origem portuguesa, judaica. A maioria, lá em São Paulo. E na página 199 fala a respeito do comércio interno, o comércio interno de escravos, porque o comércio externo ele estava sendo muito prejudicado pela Inglaterra e os escravistas, aqueles que iam comprar os escravos, que também eram judeus, eles estavam tendo muito prejuízo. E para eles não ter mais prejuízo, começou um grande comércio de escravos dentro do nosso país. E esses escravos, eles eram vendidos pelos fazendeiros do norte, que vendiam para o sul e para o sudeste. Quer dizer, os miscigenados, porque muitos, por que não dizer todos, filhos de negros eram produto da miscigenação dos seus senhores, dos filhos dos seus senhores. E esses eram vendidos para o sul e para o sudeste. Então, os miscigenados, eles popularam o sul, o sudeste, o centro-oeste, e até hoje essa miscigenação acontece. Para o Rio de Janeiro, vem muito pernambucano. Nessa cidade onde eu moro, tem muito pernambucano. E eu mesmo sou casado, fui casado. Meus filhos descendem de família pernambucana. Então, para você ver, ainda que os negros que vieram da África, se eles não fossem hebreus, se eles não fossem hebreus, eles aqui nessa terra se tornaram hebreus por causa da miscigenação. Por que é difícil entender isto? Por que não querem entender isto? Tanto os rabinos, não todos, é claro, como esse rabino que eu sou, eu quero achar uma palavra para dizer a respeito dele, porque ele é seguidor do judaísmo e eu sou um cristão, então fica difícil achar uma palavra, porque é difícil para o povo entender esse sentimento, porque tudo começou nele. Essa minha procura começou nele. Então é por isso que eu o amo. Não sei se sou amado por ele, mas isso não interessa. Mas eu quero dizer para vocês, por que é difícil você entender que na tua veia corre o sangue de Abraão e de Sara, de Isaac e Rebeca, de Jacó, de Léa e de Raquel? Por quê? Por que não falar do sangue de Bila? Também? Por que não? Então, fique tranquilo. Procure estudar. Você negro, preto, você raiz de Jacó. Estuda, vai estudar. Vai ler a Bíblia.
vai se formar. O estudo nesse país, do fundamental ao médio, é de graça. E também há muitos cursos de faculdade também. Eu incentivo você a estudar. E aí, toda esse preconceito, toda essa exclusão, ela vai deixar de existir. Formem-se, sejam doutores, sejam engenheiros, vocês podem ser o que vocês quiserem. Porque Deus, Ele está com você. Que a Shalom de Deus, de Yahvé, tranquilize a tua alma. Seja feliz. Shalom, Shalom Adonai.